Você já percebeu que o maior campo de batalha não é o mundo, é o seu próprio coração? E que existe um método bíblico, esquecido pela igreja moderna, capaz de governar seus impulsos, sua fé e suas decisões? Hoje eu vou te revelar esse segredo antigo, que pode transformar sua vida espiritual. Seu coração é um campo de batalha, e a guerra que acontece ali determina tudo: sua paz, seus relacionamentos, seu futuro, sua própria salvação. Mas existe um método esquecido pela igreja que pode mudar completamente esta guerra. Um método que grandes homens de Deus dominaram, mas que raramente é ensinado hoje. E você está prestes a descobrir este segredo. Há poucos dias, conversava com um irmão que me confessou algo perturbador. Ele disse que sentia seu coração como um navio à deriva, levado por ondas de emoções que não conseguia controlar. Naquele momento, compreendi que estamos vivendo uma crise silenciosa na igreja. Uma crise de discernimento. Uma crise no governo do próprio coração. Meus amados irmãos, permitam-me falar ao coração de vocês neste momento. Quantos de nós acordamos pela manhã e sentimos que nosso interior é um campo de batalha? Quantos de nós vamos para a cama à noite com aquela sensação de que perdemos mais uma vez o controle sobre nossos pensamentos, nossas emoções, nossos desejos? Esta não é uma luta recente. Desde os tempos mais antigos, homens e mulheres de Deus travaram esta mesma batalha. Mas existe um método, uma sabedoria esquecida, que pode transformar completamente a maneira como você vive sua fé. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que iluminou a vida de muitos com a verdade do Evangelho, costumava dizer que o coração do homem é como um jardim, e todo jardim precisa de um jardineiro vigilante. Se você abandonar seu jardim, ele não permanecerá vazio. Não, meu irmão, minha irmã. Ele se encherá de ervas daninhas, de espinhos, de plantas venenosas. O coração não governado torna-se território inimigo. Abram comigo suas Bíblias em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Ali está escrito algo de uma importância tremenda. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Prestem atenção nestas palavras. Sobre tudo, acima de qualquer outra coisa, guarda o teu coração. Este é um mandamento, não uma sugestão. E por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Tudo o que você é, tudo o que você faz, tudo o que você se tornará, flui deste manancial chamado coração. Mas aqui está o problema que Spurgeon identificou com tanta clareza em seus sermões. A igreja moderna esqueceu como ensinar seus membros a governarem seus corações. Pregamos sobre doutrina, falamos sobre teologia, organizamos programas e eventos. Tudo isso tem seu valor. Mas quantas vezes sentamos com nossos irmãos e ensinamos o método prático, diário, constante de vigiar o coração? Quantas vezes mostramos como discernir entre a voz de Deus e os sussurros enganosos que vêm de dentro de nós mesmos? O apóstolo Paulo nos adverte em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, levando cativo todo o pensamento. Vocês compreendem o que isto significa? Não é deixar os pensamentos vagarem livremente. Não é permitir que qualquer sentimento estabeleça residência em nossa alma. É tomar posse. É exercer autoridade. É governar. Spurgeon ensinava que o discernimento começa com uma honestidade brutal diante de Deus. Muitos crentes vivem em negação. Fingem que está tudo bem quando por dentro há uma tempestade. Colocam uma máscara de espiritualidade no domingo pela manhã, mas durante a semana são escravos de pensamentos que nunca confessariam em voz alta. Este auto-engano é o primeiro obstáculo ao governo do coração. Você não pode tratar uma doença que se recusa a diagnosticar. Então, o primeiro passo deste método esquecido é a confissão sincera. Não apenas a confissão de pecados óbvios, mas a confissão das inclinações do coração. Davi orou no Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Este
É um homem que entendeu que o coração é território desconhecido, até mesmo para seu próprio dono. Precisamos da luz divina para iluminar os cantos escuros. Mas o discernimento não termina na confissão. Ele avança para a vigilância constante. Spurgeon comparava isto a um porteiro na entrada de uma grande casa. O porteiro não dorme. Ele examina cada visitante. Ele questiona cada pessoa que deseja entrar. Algumas pessoas têm aparência agradável, mas carregam intenções destrutivas. Da mesma forma, alguns pensamentos chegam até nós vestidos de sabedoria, de justiça, até mesmo de piedade, mas são lobos em pele de cordeiro. Quantas vezes um pensamento de orgulho se disfarça de legítima autoestima? Quantas vezes a amargura se apresenta como busca por justiça? Quantas vezes a luxúria toca à porta vestida como apreciação da beleza? O coração não governado aceita todos estes visitantes. O coração sob discernimento os examina à luz da palavra de Deus. Pergunta a cada pensamento, a cada sentimento: você está alinhado com a verdade das Escrituras? Você promove a santidade? Você glorifica a Cristo? Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo nos dá um filtro precioso. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Este versículo não é apenas poesia inspiradora, é um método prático de discernimento. Cada pensamento que entra em sua mente deve passar por estes critérios. É verdadeiro? É honesto? É puro? Se a resposta for não, você tem autoridade em Cristo para expulsá-lo. Aqui está algo maravilhoso que poucos compreendem. Você não é obrigado a dar ouvidos a cada pensamento que surge em sua mente. Você não precisa entreter cada sentimento que bate à porta do seu coração. Deus lhe deu autoridade. Você é o mordomo do seu próprio interior. E como todo mordomo fiel, você prestará contas de como administrou esta propriedade sagrada. Se você está sentindo que seu coração tem estado fora de controle, quero que saiba de algo importante. Este vídeo não chegou até você por acaso. Deus está chamando você de volta ao governo do seu próprio coração. Ele está oferecendo a você as ferramentas do discernimento. E se você quer aprofundar ainda mais esta jornada de intimidade com Deus e restauração interior, preparamos um recurso. Nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está disponível no link do primeiro comentário fixado. São 21 dias de jornada prática que vão transformar sua vida de oração e seu relacionamento com o Pai. Vale muito a pena conferir. E se esta mensagem está tocando seu coração, não deixe de se inscrever no canal. Toque no sininho para receber notificações. Precisamos caminhar juntos nesta jornada de discernimento e santidade, mas voltemos ao nosso tema. O método esquecido pela Igreja tem um segundo componente essencial que Spurgeon enfatizava constantemente. Não basta expulsar os pensamentos errados. É preciso encher o coração com o que é certo. A natureza abomina o vazio. Se você simplesmente remover o mal sem plantar o bem, o mal retornará com força multiplicada. Jesus mesmo ensinou isto na parábola do espírito imundo, em Mateus capítulo 12. Então, depois da vigilância, vem o cultivo intencional. Você deve alimentar seu coração com a palavra de Deus diariamente, não como um ritual religioso, mas como um jardineiro que rega suas plantas. A palavra é semente, é água, é luz solar para a alma. Salmo 119, versículo 11 nos diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esconder a palavra no coração é mais do que memorização. É meditação profunda. É ruminar as verdades de Deus até que elas se tornem parte de você. Spurgeon tinha um hábito notável. Ele lia a Bíblia de tal maneira que, quando falava, citava as Escrituras naturalmente, como se fossem sua própria linguagem. Isto não aconteceu da noite para o dia. Foi resultado de décadas cultivando seu coração com a verdade divina. E esta mesma transformação está disponível para você. Não importa quantos anos você tenha desperdiçado. Não importa quão desgovernado seu coração tenha estado. A partir de hoje,
Você pode começar a plantar sementes que produzirão uma colheita de paz, alegria e santidade. Mas deixe-me ser muito claro sobre algo. Este método não é magia, não é uma fórmula instantânea. É um estilo de vida. É uma jornada diária de morrer para si mesmo e viver para Cristo. Haverá dias em que você sentirá que não está progredindo. Haverá momentos em que as velhas inclinações do coração parecerão mais fortes do que nunca. Nestes momentos, lembre-se do que Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O segredo final deste método esquecido é este. Você não governa seu coração pela força da sua própria vontade. Você o governa pela rendição completa a Cristo que vive em você. É um paradoxo divino. Você toma autoridade ao entregar autoridade. Você ganha controle ao perder controle. Você reina ao se ajoelhar. Esta é a sabedoria que o mundo jamais compreenderá, mas que transforma completamente aqueles que a abraçam. Pense comigo por um momento. Quantas decisões erradas você já tomou porque seu coração não estava sob governo? Quantos relacionamentos foram danificados? Quantas oportunidades foram perdidas? Quantas noites de sono foram roubadas pela ansiedade e pelo tormento interior? Tudo isto pode mudar. Não estou prometendo que será fácil. Estou prometendo que será possível. E que vale cada gota de esforço. Nos próximos momentos, vamos explorar aspectos ainda mais profundos deste método. Vamos descobrir como identificar as fortalezas escondidas no coração. Vamos aprender sobre os ciclos de pensamento que nos mantêm prisioneiros. Vamos desvendar as estratégias do inimigo que exploram nosso auto-engano. E, acima de tudo, vamos mergulhar na graça transformadora que nos capacita a vencer. Existe uma verdade perturbadora que precisa ser dita. A maioria dos crentes vive sob o governo de fortalezas invisíveis. São estruturas de pensamento tão antigas, tão profundamente enraizadas, que nos parecem parte da nossa própria identidade. Mas não são. São prisões construídas tijolo por tijolo ao longo dos anos. E a tragédia maior é que carregamos as chaves o tempo todo sem saber. Quando falamos sobre fortalezas, não estamos falando de possessão demoníaca ou de algo assustador. Estamos falando de padrões de pensamento que se tornaram automáticos. São as lentes através das quais você interpreta tudo o que acontece ao seu redor. Uma pessoa que cresceu em rejeição desenvolve uma fortaleza de insegurança. Ela interpreta cada olhar, cada palavra, cada silêncio como confirmação de que não é amada. Isto não é realidade, é uma fortaleza. Alguém que foi traído no passado constrói muros de desconfiança. Mesmo quando Deus traz pessoas verdadeiras para sua vida, essa pessoa vê inimigos por toda parte. Sabota relacionamentos saudáveis porque a fortaleza sussurra constantemente. Todos vão te abandonar. Todos vão te ferir. Não confie em ninguém. E assim, a prisão se fortalece com cada dia que passa. O que torna estas fortalezas tão perigosas é que elas falam com nossa própria voz. Não parecem pensamentos externos. Parecem ser quem nós somos. A pessoa ansiosa acredita que a ansiedade é sua personalidade. A pessoa deprimida acredita que tristeza é seu destino. A pessoa irada acredita que raiva é sua força. Mas estas são mentiras. São fortalezas que precisam ser demolidas. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, encontramos uma advertência solene. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Esta passagem nos revela algo crucial. Nosso próprio coração nos engana. Ele nos conta histórias que parecem verdadeiras, mas são distorções da realidade. Ele nos convence de que certos pecados são justificáveis. Ele pinta nossos inimigos como mais malvados do que são, e a nós mesmos como mais justos do que somos. Por isso, o discernimento não pode ser baseado apenas no que você sente. Sentimentos são indicadores importantes, mas são péssimos governadores. Quantas pessoas já destruíram seus casamentos porque sentiram que não amavam mais? Quantos já abandonaram seus chamados porque sentiram que não eram capazes? Quantos já se afastaram de Deus porque sentiram que Ele os havia abandonado? Em todos estes casos, o sentimento estava mentindo.
O método de governo do coração exige que você aprenda a questionar seus próprios pensamentos. Isto soa estranho para muitos. Como posso questionar meus pensamentos se sou eu quem está pensando? Mas é exatamente isto que as Escrituras nos chamam a fazer. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo nos instrui: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Renovação do entendimento significa examinar e substituir os padrões de pensamento que não se alinham com a verdade de Deus. Deixe-me dar um exemplo prático. Você comete um erro e imediatamente pensa: "Eu sou um fracasso." Este pensamento parece descritivo, mas é uma mentira absoluta. Um fracasso é algo que você experimentou, não algo que você é. Mas se você não questionar este pensamento, se não o levar cativo à obediência de Cristo, ele se instalará como verdade. E da próxima vez que você enfrentar um desafio, aquela voz dirá: "Por que tentar? Você é um fracasso mesmo." Agora veja como o discernimento funciona. Quando aquele pensamento surge, você o captura. Você o coloca diante da palavra de Deus. E a palavra diz o quê? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: "Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo." Você não é definido pelos seus fracassos. Você é definido por estar em Cristo. Esta é a verdade que derruba a fortaleza. Mas aqui está onde muitos tropeçam. Eles esperam que uma única confrontação com a verdade destrua uma fortaleza construída ao longo de décadas. Não funciona assim. As fortalezas são demolidas através da aplicação consistente e repetida da verdade. É como derrubar um muro. Você não o derruba com um único golpe. Você o ataca dia após dia, tijolo por tijolo, até que finalmente desmorona. Isto significa que você precisará confrontar o mesmo pensamento mentiroso centenas de vezes. E cada vez que o confrontar com a verdade, uma rachadura se abrirá na fortaleza. Cada vez que você escolher acreditar na palavra de Deus, em vez de acreditar no sussurro do seu coração enganoso, você estará enfraquecendo a prisão. Isto requer perseverança, requer fé, requer a convicção de que Deus é mais verdadeiro do que seus sentimentos. Tem outro aspecto do discernimento que precisamos abordar. É a questão dos ciclos de pensamento. Você já percebeu como certos pensamentos parecem levar inevitavelmente a outros? Você começa pensando em uma preocupação pequena. Em minutos, sua mente está catastrofizando, imaginando o pior cenário possível. Você está ansioso, seu coração está acelerado, você perdeu completamente a paz. Como isto aconteceu tão rapidamente? Aconteceu porque você tem trilhas neurais, caminhos estabelecidos no seu cérebro que conectam certos pensamentos. É como um rio que corre sempre pelo mesmo leito. A água segue o caminho de menor resistência. Da mesma forma, seus pensamentos tendem a seguir os padrões já estabelecidos. Alguém que tem o hábito de se preocupar desenvolveu uma superestrada neural da preocupação. O primeiro pensamento ansioso automaticamente convoca uma multidão de outros pensamentos ansiosos. Mas aqui está a boa notícia. Você pode criar novos caminhos. Você pode redirecionar o rio. Isto é o que a neurociência chama de neuroplasticidade. E é o que a Bíblia sempre ensinou como renovação da mente. Cada vez que você conscientemente escolhe um pensamento diferente, você está escavando um novo canal. No início é difícil. O velho caminho é forte e profundo. Mas com persistência, o novo caminho se torna mais forte. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos dão uma estratégia específica. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentidos em Cristo Jesus. Você vê o padrão? Quando a ansiedade chega, não a alimente com mais preocupação. Interrompa o ciclo com oração, com gratidão, com petição a Deus. Isto não é negar que existem problemas reais. É recusar-se a deixar que os problemas governem seu coração. É escolher conscientemente levar suas preocupações a Deus em vez de ruminá-las sozinho. E o resultado prometido é a paz de Deus. Uma paz
que não faz sentido lógico, uma paz que guarda, que protege, que vigia seu coração como um soldado vigia um tesouro precioso. Mas vou ser honesto com você. Muitos crentes sabem deste versículo de cor e continuam ansiosos. Por quê? Porque conhecer a verdade não é o mesmo que praticá-la. É possível memorizar as Escrituras e ainda viver sob o governo das fortalezas. A diferença está na aplicação intencional, momento a momento, pensamento por pensamento. Não basta saber que você deveria orar em vez de se preocupar. Você precisa realmente parar a preocupação no momento em que ela surge e intencionalmente orar. Aqui está um exercício prático que pode transformar sua vida. Quando você perceber que está preso em um ciclo negativo de pensamento, pare fisicamente o que está fazendo. Respire fundo. Reconheça em voz alta: estou preso em um padrão de pensamento que não glorifica a Deus. Então, deliberadamente escolha um pensamento baseado na verdade das Escrituras. Declare em voz alta: Deus está no controle. Ele tem bons planos para mim. Eu escolho confiar em vez de temer. Pode parecer artificial no começo. Pode parecer que você está apenas dizendo palavras vazias. Mas continue fazendo isto. Você está treinando seu coração. Você está estabelecendo novos padrões. E com o tempo, estas verdades não serão mais declarações forçadas. Elas se tornarão suas reações naturais. O discernimento se tornará instintivo porque você terá renovado seu entendimento. Tem algo mais que precisa ser dito sobre o governo do coração. Muitas pessoas lutam com condenação. Elas confundem a convicção do Espírito Santo com a acusação do inimigo. Esta confusão mantém muitos crentes em ciclos intermináveis de culpa e vergonha. Então, como você discerne a diferença? A convicção do Espírito Santo é sempre específica e sempre aponta para a solução. Ela diz: você pecou desta forma específica. Confesse, arrependa-se, seja perdoado, restaurado. A convicção traz tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. Mas depois do arrependimento há liberdade. A acusação, por outro lado, é vaga e desesperançadora. Ela diz: você é horrível, você sempre falha, você nunca vai mudar. Deus está decepcionado com você. Esta não é a voz de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, proclama uma verdade libertadora. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nem um pouco. Se você está em Cristo, você está perdoado, aceito, amado, incondicionalmente. Deus não está acumulando seus erros para lançá-los em sua face no dia do julgamento. Cristo já levou seus pecados na cruz. Então, qualquer voz que te condena constantemente não é a voz do seu Pai Celestial. Aprender a discernir entre convicção e condenação é essencial para o governo do coração. Quando você sente peso de culpa, pare e pergunte: isto é específico ou vago? Isto me aponta para Jesus ou me afasta dele? Isto me oferece esperança de mudança ou me afunda em desespero? As respostas a estas perguntas revelarão a fonte da voz que você está ouvindo. Agora, precisamos falar sobre algo que poucos abordam com a seriedade necessária: as estratégias do inimigo contra o seu coração. Muitos crentes vivem como se Satanás fosse apenas uma figura simbólica, ou como se ele estivesse ocupado demais com grandes líderes para se importar com eles. Esta ingenuidade é fatal. Pedro nos adverte em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Note as palavras específicas. Anda em derredor. Ele está observando, buscando a quem possa tragar. Ele está procurando oportunidades, vulnerabilidades, brechas. E seu campo de batalha preferido é exatamente o seu coração. Por quê? Porque se ele conseguir fazer você acreditar em mentiras sobre Deus, sobre você mesmo, sobre os outros, ele controla suas ações sem precisar tocá-lo fisicamente. Ele governa através do engano. A primeira estratégia do inimigo é a distorção. Ele pega uma verdade e a torce levemente. Eva, no jardim, experimentou isto. Deus realmente disse que vocês não podiam comer de nenhuma árvore.
Esta não era uma mentira completa, era uma distorção da verdade. Deus havia dado liberdade quase total, proibindo apenas uma árvore. Mas a serpente distorceu isto para fazer Deus parecer restritivo e injusto. E Eva, sem discernimento adequado, caiu na armadilha. Você enfrenta a mesma estratégia hoje. Deus disse que você deve se santificar. O inimigo sussurra que isto significa que Deus quer roubar sua alegria e liberdade. Deus prometeu suprir suas necessidades. O inimigo distorce isto, fazendo você achar que Deus prometeu luxo e ausência de problemas. Quando as promessas distorcidas não se cumprem, você se sente traído por Deus. Mas não foi Deus quem te traiu. Foi o enganador que distorceu as palavras dele. O discernimento protege você contra distorções quando você conhece profundamente a verdade. Um funcionário de banco não aprende a identificar dinheiro falso estudando todas as falsificações possíveis. Ele estuda tão intensamente a nota verdadeira que qualquer falsificação soa alarmes imediatos. Da mesma forma, quando você satura seu coração com a palavra de Deus, as distorções do inimigo se tornam óbvias. Algo soa errado. Algo não se alinha. Isto é o discernimento em ação. A segunda estratégia é o timing. O inimigo sabe exatamente quando você está mais vulnerável. Jesus enfrentou suas tentações mais intensas após 40 dias de jejum, no momento de maior fraqueza física. O inimigo não luta justo. Ele ataca quando você está cansado, quando você está solitário, quando você acabou de experimentar uma decepção, quando suas defesas estão baixas. Quantas pessoas já caíram em pecado, não porque planejaram, mas porque foram pegas em um momento de vulnerabilidade? O homem que se mantém puro por anos, mas cai em tentação sexual em uma noite de solidão após uma briga com a esposa. A mulher que gerencia bem suas finanças, mas faz compras compulsivas após um dia estressante no trabalho. O líder que mantém sua integridade por décadas, mas cede à amargura após uma traição de alguém próximo. O discernimento inclui conhecer seus próprios pontos fracos e seus momentos de vulnerabilidade. Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos instrui a guardar o coração sobre todas as coisas. Guardar implica vigilância estratégica. Um soldado não guarda um portão adormecido. Ele está alerta especialmente nas horas em que ataques são mais prováveis. Você precisa identificar quando você é mais vulnerável e reforçar suas defesas nesses momentos. Se você sabe que fica vulnerável quando está sozinho à noite, não permaneça sozinho nessas horas. Busque comunhão. Ligue para um amigo. Ore. Leia as Escrituras. Se você sabe que discussões no trabalho deixam sua alma agitada, tenha um plano pronto. Não tome decisões importantes quando estiver emocionalmente abalado. Espere. Busque a Deus primeiro. Deixe a paz se estabelecer antes de agir. A terceira estratégia do inimigo é o isolamento. Ele sabe que um carvão separado da fogueira logo esfria. Por isto, uma de suas táticas mais eficazes é convencê-lo de que você está sozinho em suas lutas, que ninguém mais entende, que você é o único hipócrita na igreja, que se as pessoas realmente soubessem quem você é, te rejeitariam. Esta mentira mantém você no silêncio, e o silêncio mantém você no pecado. Tiago capítulo 5, versículo 16, nos dá um antídoto poderoso. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Confissão não é apenas entre você e Deus. A cura que vem quando você tem a coragem de ser vulnerável com irmãos confiáveis. Quando você descobre que outros enfrentam batalhas similares, o poder da vergonha é quebrado. Você percebe que não está sozinho, e juntos vocês são mais fortes. Mas aqui está uma advertência importante. Discernimento também é necessário na escolha de com quem você compartilha suas lutas. Nem todo mundo merece acesso ao seu coração. Jesus mesmo não confiava a si próprio a todos, porque conhecia o que havia no homem. Você precisa de irmãos maduros, comprometidos com a verdade, que vão te apontar para Cristo e não te julgar. Confidências colocadas nas mãos erradas podem se tornar armas contra você. Existe ainda uma quarta estratégia que o inimigo usa com maestria: a comparação. Ele coloca você constantemente ao lado de outras pessoas, sempre destacando onde você fica aquém. Se você é solteiro,
ele aponta para casais felizes. Se você está lutando financeiramente, ele mostra quem está prosperando. Se você está enfrentando doença, ele exibe quem está saudável. E lentamente a inveja, a amargura e o descontentamento envenenam seu coração. Paulo nos dá sabedoria crucial em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. A comparação é falta de entendimento, é falta de discernimento, porque você não conhece a história completa de ninguém. Você vê apenas o exterior, enquanto Deus vê o coração. Aquela pessoa que você inveja pode estar enfrentando batalhas que você desconhece. Aquele casamento que parece perfeito pode estar em crise privada. Aquela prosperidade financeira pode estar construída sobre dívidas insustentáveis. Mas mesmo que tudo seja tão bom quanto parece, isto não diminui o valor do que Deus está fazendo em você. Deus tem planos específicos para a sua vida. Comparar-se com outros é rejeitar o chamado único que Ele tem para você. O discernimento te ensina a celebrar onde Deus te colocou, a confiar que Ele sabe o que está fazendo. Em Salmo 139, versículos 13 a 16, Davi declara: Pois possuíste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui formado. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus te formou intencionalmente. Ele escreveu sua história antes de você nascer. Confie nele. Mas talvez a estratégia mais devastadora do inimigo seja o desânimo. Quando você falha repetidamente na mesma área, quando parece que não há progresso, quando a vitória parece impossível, o inimigo sussurra que você deveria simplesmente desistir, que mudança não é possível para você, que você sempre será escravo daquele pecado, daquele vício, daquele padrão destrutivo. Esta é uma mentira que precisa ser confrontada com toda a força da verdade. Filipenses capítulo 1, versículo 6 declara algo poderoso: Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Você percebe o que isto significa? Deus não desiste de você. Ele está comprometido em completar o que começou. Seu progresso espiritual não depende da sua força, mas da fidelidade dele. Sim, haverá quedas. Sim, haverá retrocessos. Mas cada vez que você se levanta, se arrepende e continua caminhando, você está vencendo. A derrota só acontece quando você desiste completamente. E enquanto há vida, há esperança. Enquanto você ainda está respirando, Deus ainda está trabalhando. Não permita que fracassos temporários definam seu destino eterno. Aqui está algo que mudou minha perspectiva completamente. O crescimento espiritual não é linear. Não é uma linha reta subindo. É mais como uma escada em espiral. Às vezes parece que você está de volta ao mesmo lugar, enfrentando as mesmas lutas. Mas você não está no mesmo nível. Você está um degrau acima. E da próxima vez que aquela luta aparecer, você estará ainda mais alto. Cada vitória, mesmo pequena, acumula. Cada escolha certa fortalece você para a próxima batalha. O método de governar o coração através do discernimento não promete ausência de luta. Promete vitória na luta. Não promete que você nunca será tentado. Promete que você não precisa ceder à tentação. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo nos assegura: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Isto significa que toda tentação que você enfrenta tem uma saída. Sempre. Deus não permite que você seja tentado além da sua capacidade de resistir. E Ele sempre fornece um caminho de escape. Mas você precisa discernir qual é esse caminho. Às vezes é fugir fisicamente. Às vezes é chamar por ajuda. Às vezes é declarar uma verdade bíblica em voz alta. Às vezes é simplesmente orar. Deus mostra o caminho, mas você precisa ter olhos para ver e vontade para seguir.
Chegamos agora a um ponto crucial que muitos negligenciam. O discernimento não é apenas defensivo, não se trata apenas de resistir ao mal. Existe um aspecto profundamente positivo e criativo no governo do coração. Trata-se de cultivar ativamente o caráter de Cristo em você. Trata-se de plantar sementes de virtude que produzirão uma colheita abundante de frutos espirituais. Pense em um agricultor por um momento. Ele não passa o dia inteiro apenas arrancando ervas daninhas. Se fizesse apenas isto, teria um campo limpo, mas vazio e improdutivo. O agricultor sábio limpa o terreno, sim, mas então planta sementes boas. Ele rega, fertiliza, protege a plantação. Seu foco está tanto na remoção do ruim quanto no cultivo do bom. O mesmo princípio se aplica ao seu coração. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, nos apresentam o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Note que não são frutos, no plural. É fruto, no singular. Todas estas qualidades são aspectos de uma única realidade, a vida de Cristo se manifestando em você. E elas não aparecem magicamente. Elas são cultivadas através de escolhas deliberadas e consistentes. Vamos falar sobre amor, a primeira característica listada. Você não acorda um dia simplesmente amando as pessoas difíceis em sua vida. Você cultiva o amor através de atos intencionais de bondade, mesmo quando não sente vontade. Você ora por aqueles que te irritam. Você escolhe pensar o melhor sobre eles. Você serve, abençoa, perdoa. E lentamente, imperceptivelmente, o fruto do amor cresce em seu coração. O mesmo vale para a paz. Você não obtém paz apenas evitando situações estressantes. Você cultiva a paz praticando a presença de Deus em meio ao caos. Quando a tempestade ruge ao seu redor, você escolhe lembrar que Deus está no controle. Você declara suas promessas. Você agradece por bênçãos específicas. E com o tempo, a paz se torna sua resposta natural. Não porque as circunstâncias melhoraram, mas porque seu coração foi treinado a descansar em Deus. A temperança, ou autocontrole, é particularmente relevante para nosso tema. Provérbios capítulo 25, versículo 28 diz: Como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Um homem sem autocontrole é uma cidade sem defesas. Qualquer inimigo pode entrar. Qualquer tentação pode conquistá-lo. Mas o autocontrole não é repressão. Não é apenas dizer não aos seus impulsos através de força bruta de vontade. O verdadeiro autocontrole vem de ter algo maior governando seu coração. Quando você está apaixonado por Deus, quando você está entusiasmado com seus propósitos, os prazeres menores perdem seu poder. Você não está apenas resistindo à tentação, você está escolhendo algo infinitamente melhor. É como uma criança que recusa doces porque sabe que um banquete magnífico está sendo preparado. Ela não se sente privada, ela está antecipando algo superior. Mas deixe-me ser direto sobre algo. O cultivo destes frutos requer tempo e paciência. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea. Queremos transformação no micro-ondas, mas Deus trabalha no processo lento e profundo do crescimento orgânico. Uma semente não se torna árvore da noite para o dia. Ela germina, brota, cresce gradualmente, fortalece suas raízes, finalmente floresce e frutifica. Este processo não pode ser apressado. Jesus contou uma parábola sobre isto em Marcos, capítulo 4. Ele falou sobre a semente que cai em diferentes tipos de solo. Apenas o bom solo produzia fruto abundante. E o que caracterizava o bom solo não era a ausência de dificuldades, era a profundidade. As sementes no solo raso brotavam rapidamente, mas morriam porque não tinham raízes profundas. O bom solo permitia que as raízes se aprofundassem, o que significa tempo, paciência e perseverança através das estações difíceis. Seu coração é esse solo, e o discernimento inclui avaliar honestamente a condição dele. Você tem permitido que a palavra de Deus crie raízes profundas? Ou você busca experiências emocionais superficiais que te fazem sentir bem momentaneamente,
mas não produzem transformação duradoura. A diferença entre estes dois caminhos se torna evidente quando as tempestades chegam. O que tem raízes profundas permanece de pé. O que é superficial é arrancado. Precisamos falar também sobre o papel da disciplina espiritual no cultivo do coração. Oração, jejum, estudo bíblico, adoração, serviço, comunhão. Estas não são apenas atividades religiosas. São os meios através dos quais o Espírito Santo trabalha em você. São as ferramentas que Deus usa para cultivar o fruto em seu caráter. Negligenciar estas disciplinas é como esperar que uma plantação cresça sem água, sem sol, sem cuidado. Simplesmente não acontecerá. Mas aqui está onde muitos se perdem. Eles transformam as disciplinas espirituais em legalismo. Oram porque sentem que devem, não porque desejam comunhão com Deus. Leem a Bíblia para cumprir uma quota, não para ouvir a voz do Pai. Vão à igreja por obrigação, não por amor ao corpo de Cristo. E então se perguntam por que não estão crescendo espiritualmente. A resposta é simples. Disciplina sem desejo se torna religiosidade vazia. Em João capítulo 15, versículos 4 e 5, Jesus nos dá uma imagem linda. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer em Cristo. Esta é a essência. Não é sobre fazer mais, é sobre estar conectado à fonte da vida. Quando você permanece em Cristo, o fruto acontece naturalmente. Não é fabricado, não é forçado. É o resultado inevitável de uma conexão vital e viva com Ele. E como você permanece? Através de uma atenção constante à sua presença, conversando com Ele ao longo do dia, consultando-o antes de tomar decisões, buscando sua perspectiva sobre cada situação, permitindo que sua palavra molde seus pensamentos e reações. Isto nos leva a um aspecto do discernimento que é frequentemente ignorado. Discernir a vontade de Deus. Muitas pessoas complicam isto desnecessariamente. Ficam paralisadas esperando por sinais místicos ou vozes audíveis. Mas a maior parte da vontade de Deus já foi revelada claramente nas Escrituras. Deus quer que você seja santo. Deus quer que você ame. Deus quer que você seja fiel. Deus quer que você use seus dons para edificar outros. Estas coisas não são mistérios. Nas áreas onde as Escrituras não dão direção específica, Deus te deu sabedoria e liberdade para escolher. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos instrui: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus vem através de um entendimento renovado. Quando sua mente está saturada com a verdade de Deus, você começa a pensar como Ele pensa, e então suas escolhas naturalmente se alinham com seus propósitos. Mas às vezes, você precisará tomar decisões específicas onde múltiplas opções parecem aceitáveis. Devo aceitar este emprego ou aquele? Devo me mudar ou ficar? Devo investir neste ministério ou naquele? Em situações assim, o discernimento envolve buscar a paz de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 15 nos diz: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. A palavra dominar aqui significa governar, arbitrar, decidir. Quando você ora sobre uma decisão e sente uma paz profunda sobre determinado caminho, este é frequentemente o Espírito Santo te guiando. Não é apenas ausência de ansiedade. É uma confiança serena, mesmo que você não entenda completamente o futuro. É aquela sensação interna de que isto está certo, mesmo se parecer arriscado ou ilógico para outros. Aprenda a reconhecer e confiar nesta paz. Por outro lado, se você sente inquietação persistente, mesmo quando uma opção parece boa no papel, preste atenção. Pode ser o Espírito Santo te alertando. Pode ser discernimento operando em um nível mais profundo do que sua análise racional pode alcançar. Não ignore estes sinais internos. Deus fala conosco de muitas maneiras.
E uma delas é através desta paz ou ausência dela. Mas aqui está uma advertência crucial. Não confunda paz com conforto. Às vezes Deus te chama para fazer algo que te assusta, que te tira da zona de conforto. Você pode sentir medo, mas por baixo do medo há uma paz sobre a decisão. Você sabe que é o caminho certo, mesmo sendo difícil. Esta é a paz de Deus. Ela coexiste com o desafio. Ela não elimina todas as emoções difíceis. Ela sustenta você através delas. O governo do coração, através do discernimento, é, em última análise, sobre render sua vontade à vontade de Deus. Não é sobre controlar tudo perfeitamente. É sobre confiar que aquele que está no controle é infinitamente sábio e infinitamente bom. É sobre soltar sua necessidade de entender tudo e abraçar a jornada de fé. É sobre permitir que Deus seja Deus em cada área da sua vida, incluindo os lugares mais profundos e escondidos do seu coração. Salmo 139, versículos 23 e 24, encerram com um pedido que deveria ser nossa oração diária. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esta é a essência do discernimento. Convidar Deus para examinar, revelar, corrigir e guiar. Render-se à sua liderança amorosa, em vez de insistir em governar sozinho. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta jornada, mas na verdade, este é apenas o começo. O método de governar seu coração através do discernimento não é algo que você aprende e arquiva. É um estilo de vida. É uma caminhada diária de vigilância, de rendição, de cultivo intencional. E cada dia oferece nova oportunidade de escolher a sabedoria de Deus sobre as inclinações do coração enganoso. Tudo o que compartilhamos hoje pode ser resumido em uma verdade simples, mas profunda. Seu coração é precioso demais para ser deixado sem governo. Ele determina o rumo de toda a sua vida. E Deus, em sua infinita bondade, não apenas nos ordena a guardá-lo. Ele nos capacita, nos equipa e caminha conosco nesta jornada. Quero agradecer de coração por você ter dedicado este tempo para ouvir esta mensagem. Sei que sua atenção é valiosa e oro para que estas palavras tenham tocado algo profundo em você. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Toque no sininho para receber as notificações. E não se esqueça de visitar o primeiro comentário fixado, onde você encontrará nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias que podem transformar completamente sua caminhada espiritual. Deixe seu like neste vídeo, comente abaixo compartilhando o que Deus falou ao seu coração e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Cada mensagem é preparada com oração e dedicação para edificar sua vida em Cristo. Que o Senhor abençoe você ricamente e que Ele mesmo guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Até a próxima, amados. A paz do Senhor esteja com você.